Essa semana, o Ministério da Saúde divulgou a polêmica orientação sobre o manuseio da cloroquina ou da hidroxicloroquina em pacientes ainda nos estágios iniciais da Covid-19. Em razão dessa orientação, muitos médicos têm me perguntado: Dr. Cleilton, eu tenho a obrigação de ministrar a cloroquina ou a hidroxicloroquina nesses pacientes? Para você saber a resposta a essa pergunta, eu peço que você fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, meu nome é Cleilton Mendes e eu já vou começar com você te respondendo que não. Se você é médico, você não tem a obrigatoriedade de ministrar, mesmo que a pedido do paciente, a cloroquina ou hidroxicloroquina. Na verdade, não só esse remédio, como nenhum outro remédio que não esteja disponível ou que não faça parte dos protocolos médicos mundialmente reconhecidos. Para que você consiga compreender, o que o Ministério da Saúde fez foi promulgar uma orientação que tem uma natureza jurídica completamente diferente de um protocolo médico. Um protocolo médico é uma série de procedimentos e rotinas testados e retestados e aprovados cientificamente com diversos grupos de estudo. E diante dessa situação, sim, quando ocorre um protocolo médico, o médico, na maioria das vezes, está vinculado, ou seja, está obrigado a seguir esses protocolos, até mesmo para evitar ações judiciais ou ser condenado judicialmente. Mas ainda assim, ainda nesses casos, o Código de Ética Médica dá plena liberdade para que o médico tome a decisão final, ainda que seja contra um protocolo. Mas óbvio que ele não pode cometer irresponsabilidades. Só que nós estamos falando de uma mera orientação que sequer aparece assinada por qualquer médico do Ministério da Saúde. E ainda sobre esse documento, essa orientação, em diversos parágrafos, já a partir do parágrafo 2º dela, consta por diversas vezes que essa orientação não segue a evidências científicas, o que dá ainda mais embasamento para que o médico não tenha a obrigação, ou seja, que ele não esteja vinculado a cumprir essa orientação do Ministério da Saúde. E aí a pergunta que chega é: mas doutor, se chega um paciente ainda que em estágio inicial, e a orientação fala que é possível fazer o manuseio da hidroxicloroquina em estágio inicial, se esse paciente chega exigindo que eu faça a prescrição da cloroquina para ele, como é que eu devo proceder? Primeiro ponto, que o médico não é um McDonald's, o médico não é um delírio em que o paciente chega e fala: olha, eu quero um Big Lanche, um Big Mac feliz. E eu estou colocando esse exemplo absurdo para que realmente fique claro, para que o médico tenha a tranquilidade de tomar as suas decisões. Aliás, o próprio Código de Ética Médica, nos seus princípios fundamentais, diz o seguinte: nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento de diagnóstico na execução de tratamento, salvo quando em benefício do paciente. E alguns pacientes podem falar: mas olha lá, o próprio artigo diz salvo em benefício do paciente. Mas perceba, antes disso vem meios cientificamente comprovados. Ou seja, a própria orientação diz que não há evidências científicas no manuseio da hidroxicloroquina em pacientes em estágios iniciais da doença. Também, para embasar o médico, no mesmo Código de Ética Médica, que tem força de lei, diz o seguinte: é direito do médico indicar procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Uma outra pergunta que pode surgir com isso é: tudo bem, doutor Cleilton, mas vamos supor que eu me recuse, então, a receitar a cloroquina para o paciente, por uma questão de entendimento meu, por uma questão de consciência minha, e esse paciente lá na frente venha a morrer. E pior, pode ser que ele morra e pode ser que no futuro fique comprovada que a hidroxicloroquina ou a cloroquina eram eficazes no início do tratamento da doença. Como é que eu fico? O direito tem um princípio em latim que diz tempus regit atum, ou seja, o tempo rege o ato. Se no momento em que você se recusou a passar a terapia por cloroquina
não havia evidências científicas, o seu julgamento vai ser baseado nas informações em que você tinha naquela data e naquela época. Ou seja, se futuramente ficar evidenciado que a cloroquina possui evidências científicas, ainda que nos estágios iniciais, e por você não ter receitado, esse paciente veio a falecer, você não será responsabilizado pela morte desse paciente se você seguir os protocolos cientificamente reconhecidos na data em que o paciente se consultou com você. Eu preciso deixar claro também que esse vídeo é um vídeo técnico, não tem absolutamente nada a ver com preferências políticas ou ideologias. Os pacientes que procurarem os médicos também precisam ter a responsabilidade de confiar no profissional ou se valer do seu direito de ouvir uma segunda opinião. Mas o que o paciente não pode fazer, e infelizmente essa tem sido uma prática cada vez mais comum no Brasil, é procurar agredir um médico verbal ou até mesmo fisicamente por não ter atendido o seu pedido. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu convido você a compartilhar ele nas suas redes sociais e também me seguir nas minhas. Semanalmente, nós produzimos conteúdo com a intenção de transformar a vida e as pessoas através do direito e da justiça. Até o próximo vídeo.